São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta quarta-feira. Crioula News. Títulos. Detido mais 9 pessoas por suspeita da morte do cabo-verdiano Igor Silva em Portugal. Secretário de Estado da Inclusão Social reconhece a necessidade de se fazer mais em matéria de agressão sexual na Ilha Brava. PAICV diz que o modelo de privatização optado pelo governo tem provocado consequências graves para o país e o MPD repudia as acusações. Presidência da República apela à serenidade e contenção na discussão em praça pública de questões do Estado. Novo balanço aponta 22 mortos no ataque de domingo a uma igreja católica na Nigéria. Banco Mundial aprova financiamento extra de 1,4 mil milhões de euros à Ucrânia. Cabo Verde vence Togo 2-0 e assume a segunda posição do Grupo B de qualificação. Crioula News. Sociedade. A Polícia Judiciária Portuguesa deteve mais 9 pessoas alegadamente envolvidas na morte do cabo-verdiano Igor Silva na noite e madrugada da festa do título pelo Futebol Clube do Porto, a 8 de maio último. Entre os detidos estão o pai do autor confesso do crime, número 2 do claque dos Super Dragões. O grupo de 9 pessoas é acusado de suspeitas de coautoria do homicídio qualificado de Igor Silva. Sabe-se que Marco Gonçalves, o número 2 dos Super Dragões e pai do confesso autor do crime, Renato Gonçalves, de 19 anos, é um dos detidos. A investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária permitiu, no espaço de um mês, recolher indícios de que os suspeitos ora detidos atuaram em conjugação de esforços nas agressões que provocaram a morte do jovem na referida data, estando por isso todos indiciados a coautoria nesse crime. Os detidos estão na faixa dos 20 aos 42 anos, alguns com vastos antecedentes criminais pela prática de crimes violentos. Refere a PJ, que garante que estes vão ser presentes às autoridades, vão estar presentes a autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. A secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, reconhece na sua primeira visita à região Fogo e Brava a necessidade de fazer mais em matéria de agressão sexual na ilha, com foco nas questões emocionais das famílias. Nomeadamente a situação da agressão sexual de crianças ali na Brava. Nos últimos dias, não tive 3 casos de violação, segundo a delegada do ICA, 3 casos identificados de violação sexual. De janeiro até esse momento é cerca de 10. Então, não tive a sentir que tens necessidade de dar um combate cerrado a esse problema de violação sexual ali. Mas para isso, instituições têm que articular, têm que estar sintonizadas, têm que falar numa única voz, têm que fazer uma única abordagem e têm que apostar fortemente na sensibilização da sociedade, para fazer sensibilização nas escolas, nas comunidades, na seio de famílias. E na questão da sensibilização, realçou que é preciso trabalhar a parte emocional das famílias e para isso deve-se conversar mais com as famílias, promover mais espaços para debates, esclarecimentos e informação de tudo o que existe à volta da proteção dos direitos das crianças. Chamar famílias para participar na conversas também, para debater, para pôr esses problemas e para esclarecer famílias e adolescentes, crianças e jovens acerca de tudo aquilo que é instrumentos legais que existem para a defesa de direitos de crianças e adolescentes e também para esclarecer sobre instituições que existem e que podem dar cobertura a esses problemas, nomeadamente não ouvi lá nesse encontro, não tinha presença de alguns adolescentes, de 5 adolescentes, onde é que eles levantar uma questão da seguinte forma: o que é que eles podem fazer, o que é que um adolescente ou uma criança pode fazer se ele sofreu uma tentativa de agressão sexual.
mesmo que o caso não foi consumado, o que é que se pode fazer? Então, por isso, senti que tem falta de passar informação ali na Ilha da Brava. Informou que o governo possui um plano para a violência sexual que vai ser implementado e que vai incidir em várias ações de sensibilização em todos os concelhos, mas para fazer isso é necessário o engajamento de todas as áreas. Na Brava informou que nos últimos dias, segundo a delegada do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, foram identificados 3 casos de violação. De janeiro até esta data foram identificados 10 casos de violação de menores. Momento agora para atualizarmos os dados da Covid-19 em Cabo Verde. O Ministério da Saúde anunciou 45 novos casos nas últimas 24 horas, no total de 334 amostras e 63 pessoas foram consideradas recuperadas, pelo que o país passa a contabilizar 56.635 casos de infecções acumuladas, sendo 226 casos ativos, 55.955 casos recuperados, 402 óbitos. A mesma fonte informou que a taxa de positividade se situou em 13,5%. Crioula News Política. O presidente do grupo parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, disse que o modelo de privatização por ajuste direto adaptado pelo governo tem provocado consequências graves para o país. Existe estudo que mostra que as privatizações tiveram consequências graves para os cabo-verdianos, nomeadamente ao nível de aumento dos preços, do desemprego e das desigualdades sociais, apontou João Batista Pereira, observando que há pessoas num patamar muito confortável e outras com grandes dificuldades de levar a panela ao lume. Por isso, garantiu que nesse debate sobre as privatizações com o vice-primeiro-ministro Olavo Correia, iniciado hoje, esta quarta-feira, o PAICV vai sem qualquer complexo e com muita firmeza defender o património público e que os cabo-verdianos sejam colocados no centro da ação política do governo. Entretanto, o deputado defendeu que o melhor modelo para privatização tem de ser o concurso público, uma vez que permite propostas e ofertas diversificadas e que serão analisadas para ver qual melhor satisfaz o interesse do país e dos cabo-verdianos. Em relação ao debate com o Ministro do Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, que também consta na agenda desta sessão parlamentar, o dirigente Tambarina disse que é preocupante a situação das famílias cabo-verdianas que vivem momentos de grande privação e que veio complicar-se com a guerra na Europa. Por sua vez, a deputada do MPD, Lúcia dos Passos, em jeito de resposta, disse que o modelo de privatização não tem nenhuma responsabilidade no aumento do desemprego no país. De acordo com a parlamentar, com as privatizações, as empresas... O governo tem dado oportunidades ao setor privado para alavancar a economia e criar emprego, que tem dado resultados palpáveis. A título de exemplo, a mesma referiu a empresa CV Telecom, que é uma empresa estável e que dá lucros, acrescentando que com o lançamento do cabo submarino Elalink vai criar novas oportunidades ao setor das telecomunicações. Em relação ao debate com o Ministro da Família e Desenvolvimento Social, disse que o governo vai reforçar as medidas para acudir às famílias cabo-verdianas, admitindo que realmente há dificuldades que não se podem escamotear. De relembrar que o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva afirmou esta terça-feira que o processo de privatização, concessão dos aeroportos do país, está em bom pé e que brevemente irá publicar o contrato de concessão à minuta, até porque é uma exigência legal e ninguém vai impor ao governo que publique, pois isso tudo decorre da lei e vai ser realizado com toda a transparência. O governo, de acordo com o seu programa, vai materializar
de uma das linhas mestras da política econômica, aprovou a atribuição da concessão do serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil nos 4 aeroportos internacionais e 3 aeródromos ao grupo Vance Airports, que, segundo anunciou, o próprio governo irá assegurar a modernização do setor em Cabo Verde, promover a competitividade do ponto de vista econômico, social e ambiental e garantir níveis de serviço e de desempenho em linha com as melhores práticas internacionais. O orçamento da presidência constitui polémica na semana passada pelo fato do chefe de Estado não ter participado na Cimeira Extraordinária do Acre, alegando diminuição de orçamento como impedimento para viajar. No entanto, a Presidência da República apelou à serenidade e contenção na discussão em praça pública de questões do Estado, como é o caso de deslocações do Presidente da República em missão de representação do país ao mais alto nível. A mesma fonte prossegue, complementando que o próprio Presidente da República tem revelado uma postura de muita contenção na sua atuação enquanto chefe do Estado e representante da nação. Mais adiante, a Presidência da República começou a esclarecer à opinião pública cabo-verdiana que o orçamento da Presidência da República para o corrente ano de 2022, incluindo as despesas de deslocações, sofreu uma redução significativa face aos anos anteriores, mormente ao ano pré-pandémico 2019, mas também face ao ano passado, 2021. Com efeito, acrescenta, o orçamento de funcionamento da Presidência da República passou de cerca de 294 mil contos em 2019, valor executado, para cerca de 168 mil contos em 2022, valor orçamentado, isto é, uma redução em 42,9%. Neste mesmo período, continuou a mesma fonte, realçando que as despesas de deslocações passaram de cerca de 45,5 mil contos, valor executado, para 15 mil contos, valor orçamentado, ou seja, uma redução em 67%. Já relativamente ao ano transado, o orçamento da Presidência da República passou de cerca de 196 mil contos em 2019, ou seja, 2021, valor executado, para cerca de 168 mil contos, valor orçamentado. Do mesmo modo, as despesas de deslocações passaram de cerca de 16 mil contos em 2021 para cerca de 15 mil contos em 2022, o que representa cerca de 2% do total das despesas de deslocações, cerca de 630 mil contos inscritas no Orçamento do Estado para o ano de 2022. De referir que o vice-primeiro-ministro disse na segunda-feira que não é verdade que houve redução do orçamento da Presidência da República, adiantando inclusive que houve um acréscimo dos valores para o funcionamento e despesas correntes em 2022 face a 2021. Em relação às viagens, adiantou que quase houve uma triplicação do valor. Questionado sobre o orçamento para a Presidência da República, Ulisses Correia e Silva, por sua vez, disse não alimentar a polémica sobre o assunto, mas afirmou ter boas relações institucionais com o chefe do Estado. Crioula News Ambiente. Celebra-se hoje o Dia Mundial dos Oceanos. Neste contexto, o Presidente da República considerou no Mindelo que Cabo Verde não tem mais tempo a perder no cumprimento dos desafios lançados pela ONU, enquadrados na Agenda 2030 por um desenvolvimento sustentável dos oceanos. José Maria Neves discursava no auditório Onésimo Silveira da Universidade do Mindelo no quadro de um colóquio sobre os oceanos, iniciativa da Presidência da República e que decorre durante 2 dias, ou seja, de terça-feira até quarta-feira, sob o lema A Ciência que Precisamos para o Oceano que Queremos. José Maria Neves explicou que um país pequeno e arquipelágico como Cabo Verde apresenta um frágil equilíbrio ambiental e vulnerável aos impactos negativos das alterações climáticas, daí admitiu a proteção e preservação dos seus recursos naturais, costeiros e marinhos assumirem um caráter de urgência
pois reside nos oceanos, uma das suas principais fontes de recursos, principalmente quando se fala de economia azul. Aliás, José Maria Neves qualificou a sustentabilidade e o equilíbrio entre o investimento responsável e um oceano sustentável como empreitada de grande fôlego, tanto para Cabo Verde como para o mundo em geral. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados votos de boa tarde. Momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. A Agência Nacional de Gestão de Emergência da Nigéria confirmou 22 mortos e 50 feridos no ataque de domingo a uma igreja católica no sudoeste do país, menos que os pelo menos 50 indicados pelo Conselho Nigeriano de Leigos Católicos. Os feridos estão a receber tratamento médico no hospital e alguns deles estão em estado crítico. Homens armados, não identificados, disfarçados de membros da congregação, dispararam tiros e utilizaram explosivos no ataque contra a igreja. De acordo com os mídias locais, grande parte das vítimas eram crianças e mulheres. O presidente nacional do Conselho dos Leigos Católicos da Nigéria classificou o incidente como um ato bárbaro levado a cabo por animais na forma humana. O presidente da Nigéria e o governador de Ondo também consideraram um massacre. Consideraram o ato como um massacre. O Papa Francisco lamentou segunda-feira o ataque e rezou pela conversão daqueles que estão cegos pelo ódio e pela violência, e também o alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros acrescentou a sua voz aos que condenaram o ataque sangrento, descrevendo-o como um ato desprezível. O ataque ocorreu depois de pelo menos 31 pessoas terem sido mortas no dia 28 de maio durante uma debandada num evento religioso na cidade nigeriana. O Banco Mundial aprovou na terça-feira um financiamento adicional de 1,4 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia a continuar a pagar os salários dos funcionários públicos. O presidente do Banco Mundial afirmou que mais apoio está a ser fornecido à Ucrânia face à guerra em andamento. Crioula News Desporto. A Seleção Nacional de Futebol venceu esta terça-feira a congênere do Togo por 2-0 e assumiu a segunda posição do Grupo B de qualificação para o CAN 2023 com 3 pontos. No outro jogo do grupo, o Burkina Faso bateu a Eswatini, antiga Suazilândia, por 3-1 e mantém-se na liderança com 6 pontos em 2 jornadas disputadas. Quanto à vitória da Seleção Nacional em jogo a contar para a segunda jornada, que aconteceu no estádio Marrakech, Marrocos, casa emprestada a Cabo Verde, Júlio Tavares marcou logo aos 10 minutos, aproveitando com frieza e habilidade o mau atraso de um defensor tongolês. A meio da segunda parte, o treinador bobista refrescou o ataque com as entradas de Garry Rodrigues e Rian Mendes para os lugares de Giovanni Cabral e Bebé, e foi Jamiro Monteiro que nos descontos 90 mais 4 minutos fez, ou seja, 90 mais 4 fez o 2-0 final num lance de insistência do avançado Júlio Tavares. O selecionador nacional de futebol, bobista, mostrou-se satisfeito
com vitória 2-0 sobre o Togo e salientou a entrega dos jogadores durante a partida. Após estas 2 jornadas de qualificação, na classificação do Grupo B, Burkina Faso lidera com 6 pontos, seguido de Cabo Verde 3, enquanto que Togo e Eswatini ficam com 1 ponto cada. Cabo Verde volta a jogar no dia 19 de setembro com o Eswatini, partida que também pode ser fora de portas, caso até a data o Estádio Nacional na cidade da Praia e o Estádio Adérito Senna em São Vicente não estejam certificados pela Confederação Africana de Futebol. A fase da edição 2023 do CAN vai ser disputada na Costa do Marfim e deve contar com a participação de 24 seleções africanas. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9 88.5 Crioula FM. Rádio Digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.